Exatamente, Ademar. Nós sabemos que o formato que chegou a informação para nós, para toda a humanidade, né, pela facilidade da comunicação globalizada hoje, e nós falávamos antes com relação à facilidade da informação de chegar. Então, pode ser que em outro momento mundial, e houve também grandes epidemias, e que elas não foram tão... elas acabaram não se disseminando tanto no sentido da informação, e as pessoas continuaram trabalhando. Também, além de nós termos essa facilidade da informação chegar rápida, nós temos a facilidade do contato de chegar rápido, porque hoje qualquer uma pessoa viajava, né, até antes. Hoje você comprava um pacote para os Estados Unidos, para qualquer lugar do mundo, com fácil acesso, até pelo parcelamento, até pelos valores, pelas promoções, o que fazia com que a humanidade circulasse mais fácil pelo nosso planeta Terra. Exato. Então, hoje, isso tende ao quê? A criar um pânico, porque esse contato da humanidade com outras partes do mundo, ela se tornou bem mais fácil. E acabou que se espalhou essas informações. Mas, Ademar, nós tivemos aí o fechamento do nosso comércio, tivemos o fechamento das nossas indústrias, e nós... claro que isso é importante para você ter uma ideia ou estar mais preparado para o que está vindo. Não é que seja possível a gente ter uma definição, não é assim que nós temos que fazer para que esteja certo, porque num primeiro momento nós recebíamos a informação de que não precisava usar máscara, daqui a pouco é importante usar máscara, daqui a pouco tem que usar máscara, e é possível que amanhã ou depois seja obrigatório, né? Provas científicas tem ainda, pouco se tem, mas essas informações são importantes. Eu acredito que o uso da máscara, ela vem ajudar muito, com certeza, porque quando você está protegido das vias respiratórias e da boca, você acaba tendo a possibilidade de diminuir se você estiver contaminado ou se contaminar. Então, isso é importante. Nós temos também diferenças climáticas que sempre eu me questionei. Aqui, Ademar, eu quero deixar bem claro que eu sou um empresário, eu não entendo nada de saúde, absolutamente nada. Mas eu sempre agi durante a minha vida muito pautado em cima da razão e não da emoção. Não que não seja importante nós balancearmos entre o coração e a nossa cabeça qualquer decisão que nós formos tomarmos. Porque se nós tomamos com a razão, nós esquecemos do lado emocional, esquecemos mais das pessoas, esquecemos de quem está próximo de nós, e às vezes somos inconsequentes. E se nós tomamos as decisões somente com a razão, com a emoção, também nós vamos tomar decisões com o nosso coração, e pode ser também que nós estejamos errados no sentido, às vezes, de nós sermos mais empreendedores, de nós corrermos um risco maior, e assim por diante. Então, com base nisso, quando começou a pandemia, eu comecei a olhar para alguns cenários mundiais, sabendo que nós, há um mês atrás, mais de um mês atrás, nós estávamos em temperaturas de 25, 30 graus. E esse vírus, segundo informações, o maior desenvolvimento dele é de que ele se desenvolve entre 5 e 10 graus. E nós, numa temperatura pegando fogo, aí nós todo mundo dentro de casa, todo mundo com as empresas fechadas. E, mais uma vez eu digo, acredito que esse passo foi muito por não entender muito do vírus, não saber, as grandes autoridades não saber como atacar ele, e para se preparar, até no sentido de máscaras, de respiradores, de UTI nesse sentido. Mas aí nós também sabendo que uma certa classe aí não corre risco nenhum. O risco pode ser que morra uma pessoa lá, seja contaminada e não consiga se recuperar, quando ela tem outras doenças, né, pré-estabelecidas já. O índice de pessoas que não tinham nenhuma doença antes é muito pequeno na morte em pessoas abaixo de 60 anos. Tem casos de pessoas com 20 e poucos, 30 anos que morreram, mas pode ser pessoas que já não tinham um problema, digamos, respiratório, mas que nunca se manifestou, nunca precisaram ir num médico e confirmar isso, mas que acabou se manifestando junto com a contaminação no Covid.
Então, eu sempre fui favorável à abertura do comércio parcial. Ele não precisa abrir 100%, de porta escancarada, entra todo mundo, não se cuida, não faz higienização, não. Eu sempre fui favorável, desde o princípio. Aquele primeiro momento que nós fechamos aqui, eu também fui muito favorável que se fechasse. Por quê? Porque nós precisávamos se situar. Aí, quando venceu esse primeiro momento, a ideia é que se abrisse parcialmente, mas aí veio uma determinação do Estado que os prefeitos não puderam fazer nada. E aí acabamos ficando aí um período muito maior fechado, e o que foi bastante problemático no sentido de quem tem compromissos financeiros, porque não é, Ademar, nós não podemos olhar para uma empresa, para uma loja, para um estabelecimento, para uma fábrica, por dinheiro. Ela está gerando emprego, gente. Então, às vezes, então, se eu gero lá no meu negócio 10, 15, 20 empregos e eu olho para o cenário, quantas pessoas estão sendo beneficiadas com esse salário, com esses rendimentos que esse colaborador está recebendo. É possível que daqui a pouco a esposa não esteja trabalhando, um familiar não está trabalhando, ele está ajudando, e assim por diante. Então, nós não é a questão... Por que hoje a moeda circula? Porque existe trabalho. A partir do momento que não existe trabalho, nós vamos viver de migalhas que um governo estadual, um governo federal venha a distribuir entre a população. Isso não é digno. Nós temos que ter a dignidade de nós podermos gerarmos a nossa própria renda. Isso é digno.